Bem, a aula de hoje é sobre fanerógamas, ok? Fanerógamas. Vamos lembrar aí o que significa isso. Bom, o que é fanerógama? Alguém lembra? Alguém quer falar? O que é fanerógama? O que significa isso? Significado da palavra, tá bom? Fanerógamas, o significado de fanero é visível. E o significado de gamas é casamento. Lembrando que no sentido da biologia, casamento é fecundação, ok? É a chegada do gameta masculino ao gameta feminino, é o processo do encontro desses dois gametas. Agora veja, as fanerógamas, elas têm o casamento visível porque elas possuem um órgão visível especial para o processo de reprodução sexuada. E esse órgão são as flores, ok? Então, as fanerógamas são as plantas que apresentam flores. E eu já falei nas aulas passadas para vocês tomarem cuidado com essa questão de planta que tem flor. De você pensar que planta que tem flor são roseiras, né? São as plantinhas que têm essas flores lindas, os cravos. Só que tem muita planta que apresenta flor e a flor não é tão visível assim. Como, por exemplo, existem algumas ervas que as flores são bem pequenininhas e quase passa desapercebido. Existem plantas que suas flores são verdes. Então, veja, você tem a folha verde e a flor verde. E aí você quase tem uma flor oculta ali, né? Você tem que ter um pouco de experiência para ver. E tem flores que não são tão bonitas assim, não são cheirosas, como a flor do capim, por exemplo. Você passa, olha a flor do capim, nem é chamado atenção, né, para ela. Então, todas as plantas que apresentam flores, quer sejam lindas, cheirosas, quer sejam bem pequenininhas, bem rústicas, todas essas plantas são as fanerógamas. E as fanerógamas, elas se classificam em dois grupos. Nós temos as gimnospermas e as angiospermas. São os dois grupos de fanerógamas. Agora vamos lá. Esperma é semente em grego. Esperma, semente. Beleza? Agora, o que é gímino? Deixo aí vocês pensarem nessa imagem para entender aí, para dizer o significado da palavra gímino. O que é gímino, gente? Participa aí. Sem pelo? Tá chegando lá. O significado de sem pena, sem pena. Não. Pelado? Pelado. É isso aí, ó. Gímeno significa pelado, nu. Ok? Nu, pelado, peladão, né? Peraí, se gímeno é pelado, o que é anjo? Vestido. Pensa nessa roupa aí? Vestido, coberto, protegido. Então, quando você está pelado, você não está protegido contra o frio. Quando você está vestido, você está protegido contra o frio. Então, veja que interessante, né? Esperma, gímeno, semente pelada, semente nua. E angiosperma, semente vestida, semente protegida. Então, veja bem, nas gimnospermas, a semente é nua, ela não tem proteção. E nas angiospermas, a semente está protegida. Agora, veja bem que interessante, né? A palavra angio não vai te fazer lembrar o anjo. Eu sei que a escrita é diferente, mas anjo não lembra anjo? E anjo não é proteção? Não é o protetor? Nós não falamos que a gente tem o anjo da guarda que nos protege, né?
A Bíblia não fala isso, né? Então, veja bem, é só você pensar um pouquinho. Quem é o anjo que protege a semente? Quem é o anjo que guarda a semente? Pensa, por exemplo, você vai comer um mamão, né? Quem é que está protegendo a semente? Quem é que está guardando a semente lá dentro? Fala para mim. Fruto. Exatamente. Então, veja bem, o anjo, né? A proteção da semente é o fruto, ok? Então, as plantas angiospermas são aquelas que apresentam fruto. E as gimnospermas? Elas não possuem fruto. Quando você vai olhar uma gimnosperma, você vai ver que a sua semente está exposta ao ambiente, ok? Ela está desprotegida, é uma semente pelada, ok? Ficou claro isso, né? Agora vamos lá. Plantas gimnospermas, né? Quem são as gimnospermas? Então, temos as cicas, né? Da família das cicadáceas. Aqui ó, tem uma planta que tem lá na associação, uma cica. Né? Pena que a gente não está na escola para eu levar para vocês verem essa planta. Temos as guinetáceas, que são bem mais raras, né? Bem difíceis. São plantas, olha só, são plantas que têm o costume de viver em desertos. Né? Temos a linda ginkgo biloba. Né? A ginkgo biloba, gente, é uma planta, só para você ter uma ideia, ela está única na classificação das gimnospermas. Essa planta, ela é conhecida como um fóssil vivo. É uma planta muito antiga e ela é uma planta medicinal, ela é muito utilizada na fitoterapia, né, na produção de medicamentos. Muito importante a ginkgo biloba. E as gimnospermas mais famosas são as coníferas, certo? São os pinheiros, né, as sequoias, as nogueiras. Então, são plantas que crescem em altitude, crescem em um ambiente mais frio. Por isso que quando a gente estudou no ano passado, né, a taiga, lembra? Aquele bioma da taiga, né, que tem a floresta das coníferas. Então, essas plantas aqui são gimnospermas. Gente, a gimnosperma é uma planta rústica. É uma planta que a gente costuma dizer ser pré-histórica. Eu penso comigo que as primeiras árvores que foram criadas por Deus foram exatamente as gimnospermas. No terceiro dia, quando Deus criou as plantas, a gente não sabe como foi a criação. Mas talvez, isso é uma hipótese, talvez Deus tenha criado as algas, depois Deus tenha criado as briófitas, pteridófitas, depois as gimnospermas. Tudo no terceiro dia da criação. Agora, olha só que interessante. O pessoal evolucionista, eles acreditam que as gimnospermas foram as primeiras plantas que se libertaram do ambiente aquático de forma definitiva. Por quê? Lembra que as briófitas e as pteridófitas dependem da água para o seu processo reprodutivo? Pois bem, as gimnospermas não dependem da água para a sua reprodução, tá bom? E aí, algumas vezes pode cair no vestibular uma questão de Enem, quais foram os primeiros vegetais a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. E aí você tem que colocar que são as gimnospermas, tá? Essa planta ela é tão rústica, se você pegar a folha da planta, você vai ver que ela é uma folha bem grossa, bem dura. Né? A gente costuma falar coriácea, né? Coriácea lembra couro, tá? Uma folha na forma de couro. E olha a flor da gimnosperma. Se você conhece uma pinha, né? Pinha é a flor. Olha como que ela é rústica, como que ela é, né, grosseira. Essa é a flor. Ela é tão grosseira, ela é tão rústica,
que o pessoal na biologia não gosta nem de usar o nome flor, eles usam o nome estróbilo, tá bom? Por questão de percepção. Você fala flor, o menino pensa numa coisa delicada, né, cheirosa, mas quando ele encontra uma pinha, ele vê que não tem nada de cheiroso, nada de atrativo. Então a gente costuma falar de estróbilo. E as gimnospermas, elas são plantas assim. Existem plantas monóicas, ou seja, tem plantas hermafroditas, que vão apresentar o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Mas existem plantas dioicas, ou seja, uma árvore macho e uma árvore fêmea. A árvore macho vai produzir o estróbilo masculino e a árvore fêmea produzirá o estróbilo feminino. Aqui nessa imagem, essa imagem não está legal, porque quando você vai ver os estróbilos, você percebe claramente que a pinha, que é o estróbilo feminino, é grande, é enorme. Já o estróbilo masculino é pequenininho. Então aprenda uma coisa na sua vida em botânica. Fêmea, as estruturas das fêmeas são maiores que as estruturas dos machos. Por isso a gente vai usar um radical. Usaremos o radical mega para as meninas, para a parte feminina, mega. E usaremos o radical micro para os menininhos, né? Para as árvores macho, ou seja, para as estruturas masculinas. Então, quando eu falo do estróbilo feminino, eu falo do megaestróbilo. E quando eu falo do estróbilo masculino, eu falo do microestróbilo. Ok? Vamos lá, vamos pensar uma coisa aqui. Quando eu falo das gimnospermas e das angiospermas, ou seja, quando eu falo das fanerógamas, todas as plantas são os esporófitos, ok? Então, quando você olha, por exemplo, um pinheiro, a árvore pinheiro é o esporófito. E agora você tem que lembrar do que a gente já estudou. O esporófito vai produzir esporos. Essa produção de esporos acontece por meiose. E aí os esporos, eles germinam. E quando germinam, originam outra planta, o gametófito. Só que quando você estudou briófita e pteridófita, você viu que o esporo, ele cai no chão. Ele germina no chão. Quando eu falo de fanerógamas, você vai entender que o esporo não germina no chão. Ele germina dentro da flor. Você entendeu isso? Olha, a flor, lá dentro, vai produzir os esporos e os esporos vão germinar dentro da própria flor. E dentro da flor vai nascer os gametófitos, o masculino e o feminino. Então, o gametófito é uma planta haploide, adulta, que está nascendo dentro da flor. É uma plantinha bem pequena. E olha aí, você sabe, você conhece. Olha aí, quem é o gametófito masculino? O grão de pólen. Presta atenção, grão de pólen não é esporo. Grão de pólen não é gameta. Tem gente que acha, o grãozinho de pólen é o espermatozoide da planta. Não é. O grão de pólen é uma planta. É uma planta adulta. É o gametófito. Tudo bem? Coloca isso na sua cabeça. Eu já falei lá no início, na introdução, que as pessoas falam muitas coisas erradas sobre plantas. E vocês precisam aprender. Qual é o gametófito masculino? É o grão de pólen. Agora, quem é o gametófito feminino? Esse vocês não conhecem. É o saco embrionário. Tá bom? Esse saco embrionário, ele vai nascer dentro da parte feminina da flor. E o grão de pólen vai ser produzido pela parte masculina da flor.
Agora, olha que detalhe interessante. Aqui a gente está falando de gametófitos de gimnospermas. Como que é o grão de pólen de uma gimnosperma? O grão de pólen, ele tem essa parte que está com bordas azuis, tá? Isso aqui é uma cena, é uma imagem real do microscópio. E ela vai ter 3 núcleos aqui dentro, ó. 3 célulazinhas. Desculpa, 2 célulazinhas, tá vendo? Ele vai ter 2 célulazinhas. Essa aqui de cima é a célula generativa, tá bom? E essa aqui de baixo é a célula do tubo. Célula generativa em cima, célula do tubo embaixo. E o que são essas estruturas aqui, branquinhas? Gente, isso aqui são sacos aéreos. Algumas vezes a gente fala que isso aqui são asas. Mas, na verdade, não são asas de ficar batendo, igual as aves. Mas asas como a asa delta, que faz com que esse grão de pólen plane. Então, entenda uma coisa. Essas plantas, as gimnospermas, o grão de pólen é voador. Ele voa. Se ele voa, ele depende do vento. Então, veja, lá nas plantas que a gente já estudou, você tinha gametas nadadores. Agora você vai ter um gametófito voador. E como é que vai funcionar isso? Tá lá, pensa num pinheiro. E agora começa uma ventania. E o vento agora vai pegar o grão de pólen e vai levar ele até a flor feminina, até o estróbilo, até a pinha. Então, o grão de pólen, ele vai planando no ar, ele vai voando, até estacionar no esporófito, lá no estróbilo feminino, né? Então, o estróbilo está na planta, que é o esporófito, e ele vai estacionar ali. Agora, veja como é que é a formação do grão de pólen. Olha só que bonitinho. Lembra que eu falei? Grão de pólen é masculino. E masculino eu vou usar o radical micro, certo? Então, os esporos masculinos são chamados de micrósporos. Ó, esporo, micro, micrósporos. Pela meiose são formados 4 esporos, 4 micrósporos. E cada um vai germinar dando origem ao grão de pólen. Olha aqui o grãozinho de pólen de novo, ó. Célula generativa, célula do tubo e as bolsas de ar, que são flutuadoras. Agora, como que é a formação do saco embrionário? A imagem está bem ruim, mas dentro da pinha, que é o estróbilo feminino, vai ser formado 4 megaesporos, ok? Mega feminino, esporos. Esses 4 megaesporos, 3 vão degenerar, vai ficar só um, e esse único esporo vai originar o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Agora, tenta entender o seguinte. Aqui nós temos o ciclo das gimnospermas. Aqui temos um esporófito, que é a planta adulta. Tudo bem? Aqui você tem a pinha, que é a flor feminina, que é o gametófito, que é o estróbilo feminino. Aqui eu tenho o estróbilo masculino, certo? E aí o que vai acontecer? Aqui são formados os esporos masculinos, que são chamados de microesporos, que é o micrósporo, que vai germinar dando origem ao grão de pólen. Aqui na pinha vai ser formado o megásporo, que vai germinar formando o saco embrionário. O grãozinho de pólen, ao voar, ele vai chegar na pinha, certo? E agora olha só. Você está vendo esse buraquinho aqui, ó, chamado de micrópila? Observe. Olha o grãozinho de pólen aqui.
Agora você está vendo essa estrutura aqui? Ó, aqui está os sacos aéreos. Está vendo essa estrutura que cresceu? Está vendo que essa estrutura cresceu e entrou dentro da micrópila? Olha lá. Você lembra lá que eu falei sobre célula generativa? Pois é, essa célula vai dar origem à célula espermática, que é o gameta. E essa célula espermática vai ser lançada dentro do saco embrionário, aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro nós temos o gameta feminino, que é a oosfera. Então, a célula espermática, ela é lançada aqui dentro, lançada dentro de uma estrutura chamada arquegônio, e lá dentro, essa célula se encontra com a oosfera, fecundando a oosfera. Igual quando o homem, ao colocar o pênis na vagina, ejacula, liberando o espermatozoide que se encontra com o ovócito lá dentro. Tudo bem? É a mesma coisa. Agora veja, essas plantas, quando acontece isso, lá dentro do saco embrionário, lá dentro, vai começar a surgir um embrião. Olha o embriãozinho aqui, ó. Tá vendo? E esse saco embrionário, que é essa parte que eu estou mostrando aqui toda, olha aqui, ó, toda, tá vendo? Ela vai se transformar, aqui dentro ela tem um óvulo. Gente, vai gravando os nomes aí, pelo amor de Deus. Óvulo. Esse óvulo vai se transformar em semente. E o embriãozinho que está lá dentro vai nascer, né? Vai ser gerado aqui dentro. E quando essa semente for plantada, lembra que eu falei que a semente é igual a um ovo? O embriãozinho vai nascer e vai formar o esporófito, que é a planta. Essa semente das gimnospermas é chamada de pinhão. É o que a galera costuma comer, né? Fica dentro da pinha. Tá bom? Vamos revisar aqui. O grão de pólen, ele vem chegando voando, né? E vai estacionar na pinha. Tudo bem? Quando chega na pinha, a célula do tubo começa a crescer, né? Começa a fazer mitoses para formar o tubo polínico, que vai entrar na micrópila. Entrando na micrópila, ele vai lançar a célula espermática, que é o gameta masculino, aqui dentro. Essa célula espermática vai se juntar com a oosfera, fecundando-a. E quando houver essa fecundação, vai nascer o embrião, que é diploide. Por que esse embrião é diploide? Olha, o gameta masculino é haploide, o gameta feminino é haploide. Quando os dois se juntam, se fundem, N mais N é igual a 2N. Então, vai formar um embrião diploide que vai nascendo aqui dentro de uma estrutura, que é a semente. Agora, de onde veio a semente? A semente veio do desenvolvimento do óvulo. Educação Adventista. Muito além do ensino.